Olá, como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Nós vamos direto ao assunto, mas antes eu quero deixar apenas um pequeno lembrete de que nós temos live mais uma vez, como toda quarta-feira tem sido, às 10 horas, se Deus quiser, na comunidade fechada e no Patreon. E hoje nós falaremos sobre, dentre outros assuntos, essa história de que a Rússia está se colocando como o grande catecon do século XXI. Será que eles são realmente o catecon? E o que é esse catecon? Que seria exatamente aquilo do qual nós vamos falar agora nesse vídeo de forma bem superficial, né? Mas para deixar vocês um pouco cientes do que está acontecendo no mundo. E como eu tenho falado para vocês que estão lá na comunidade, fica cada vez mais claro que as coisas são dirigidas no mundo de acordo com a crença das classes dominantes. Mais uma vez, aquela frase que eu tenho repetido reiteradamente: não importa naquilo que você ou eu cremos para que a gente entenda os destinos do mundo. Importa que a gente entenda no que acreditam aqueles que têm nas suas mãos os instrumentos para dirigir os destinos do mundo. Ou seja, os grandes financistas, os grandes políticos, né? Sejam eles reis, primeiros-ministros, presidentes, não importa, os homens de renome da atualidade e etc, etc. Ou seja, a classe dominante. Importa nós observarmos a eles para compreender para onde o mundo está rumando. E uma forma bem fácil, que tem sido fácil até hoje de nós observarmos isso, é olharmos para a classe dominante do mundo artístico, porque eles costumam expressar, através daquilo que eles chamam de arte, entre todas as aspas, né, aquilo que eles creem e aquilo que eles sentem e projetam para o futuro. Enquanto que na política é um pouquinho mais difícil de perceber isso, embora que no momento em que nós estamos vivendo está se tornando bastante fácil. E nós vamos ver um pouquinho disso no vídeo de agora, onde nós vemos, por exemplo, nessa primeira matéria, a seguinte chamada: chefe da Igreja Ortodoxa da Ucrânia diz: derrotaremos o anticristo Putin. Então eles estão colocando aqui o chefe da Igreja Ortodoxa na Ucrânia, está colocando Putin como uma espécie de anticristo. Então um acusa o outro de ser o anticristo. Cada um coloca para si o papel de catecon. Vamos analisar essa matéria e teremos mais uma depois aí para fazer o fechamento do vídeo. O bispo ortodoxo Epifânio, metropolita de Kiev e de toda a Ucrânia, chamou o presidente russo Vladimir Putin de um novo anticristo que decidiu destruir todo o povo ucraniano. Ele está certo? Mais ou menos, parcialmente, porque o que está acontecendo é o seguinte: então esse líder aqui, ele está defendendo o seu próprio povo, e ele tem razão naquilo que ele diz de que o povo ucraniano está sendo destruído e massacrado. Só que quando ele aponta para Putin, ele talvez não esteja percebendo que na verdade existe uma grande orquestração de forma mundial para que isso esteja acontecendo, não apenas para o povo cristão e ortodoxo na Ucrânia, mas que está sendo planejado para se espalhar pelo mundo inteiro contra todos aqueles que professam alguma fé que mantenha raízes em algum tipo de tradição. E não vem isso apenas e tão somente da Rússia, que pensa e coloca, pelo menos para o seu povo, a mesma situação, porque eles veem lá também se veem como os defensores de uma tradição ortodoxa, dessa vez russa, e que até então estava razoavelmente coligada com a fé ortodoxa ucraniana, porque ao final das contas vem de uma mesma vertente. Para quem não sabe, a religião ortodoxa cristã, ela vem do grande cisma que aconteceu no ano de 1053, eu não lembro exatamente o ano, mas quase 1000 anos atrás, quando houve o cisma dos cristãos do Ocidente, que ficaram então pela vertente da Igreja Católica Apostólica Romana, com o cisma dos cristãos do Oriente, então que ficaram com a Igreja Católica Ortodoxa. Desculpa, a Igreja... exato, que seria a Igreja de Constantinopla e da Era de Bizâncio. Mas enfim, o fato é que cada um dos lados aí está acusando o outro lado de ser o anticristo, porque cada um vê no outro a destruição de si próprio, quando na verdade é toda a humanidade que está sob ameaça, e num primeiro momento, quem está sob uma ameaça mais direta são todos aqueles que têm uma fé mais arraigada na tradição.
de lado a lado, não importa em que país você esteja e em qual povo você esteja. E, na verdade, o grande Catecon não é, na minha opinião, um povo em específico, mas todo esse povo que está espalhado pelo mundo afora e que está sendo aí ameaçado agora de uma grande perseguição, uma grande tribulação. Vamos ver o que ele diz aqui, o bispo. Com a ajuda de Deus vamos derrotar o inimigo, vamos derrotar o novo anticristo Putin, que decidiu destruir o povo ucraniano, disse o metropolita durante um sermão na sexta-feira. Mas não devemos cair, devemos continuar a ser espiritualmente fortes. Epifânio, que é o primaz, quer dizer, o maioral, né, da Igreja Ortodoxa da Ucrânia, estava oficiando a divina liturgia para São Jorge, o portador do troféu, cuja memória é comemorada em 6 de maio, de acordo com o calendário juliano. Deus e São Jorge nos apoiam nesta luta da qual sairemos vencedores, e essas provações nos tornarão mais fortes espiritualmente, diz Epifânio. E aí os símbolos, eles falam muito, né, pessoal? Os símbolos, as coisas que as pessoas ostentam. Então, o que é que está na cara aqui, para todo mundo ver de qual é o alinhamento que esse bispo tem? O símbolo, muitas vezes, está na cara de todo mundo e as pessoas não percebem. O que é que está bem claramente na cara deste primaz aqui, de qual é a linha que ele está seguindo. Essa linha aí que está supostamente sendo combatida pelo outro lado e que está sendo simbolizada, né, por aquilo que está na cara, né, que pode ser visto facilmente por todos. Aí ele diz assim: é por isso que devemos lutar, rezar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar este grande dom da liberdade, consolidá-lo e transmiti-lo às gerações futuras. O primata seria o primaz, né? A tradução ficou errada aqui. O primaz ucraniano também invocou lições da história, insistindo que a Ucrânia deve lutar até o fim. Bom, então nós vemos aí que o lado ucraniano também começa a chamar o lado russo de anticristo, assim como isso já era feito pelo lado russo da Igreja Ortodoxa Russa, que chama o outro lado de o grande anticristo do Ocidente, que estaria então sediado mais especificamente em Washington, segundo a visão dos russos, né? Aí apenas vamos ver aqui mais uma situação aqui, ó. Daí nós passamos para a próxima matéria para encerrar. Em sua primeira divina liturgia como metropolita em dezembro de 2018, Epifânio omitiu o nome do patriarca Cirilo de Moscou da lista de irmãos primazes, né, com quem está em comunhão. No momento não o celebro porque estamos em estado de G. Então o povo ucraniano não aceitaria que o primaz recém-eleito comemorasse o nome do patriarca russo. Então o Papa Francisco advertiu recentemente que o patriarca Cirilo não deve ser o altar de Putin, mas também insistiu que as divisões entre os cristãos criam terreno fértil para agir. E não é exatamente isso que nós víamos lá na primeira e na segunda G, eles colocando cristãos contra cristãos, e aí vemos aquela cena épica do Natal sendo comemorado por lados opostos que interromperam a disputa, né, para trocar presentes e tal, e comemoraram a noite de Natal, e no dia seguinte estavam novamente mandando setas incendiárias um contra o outro, né, claro que através de armamentos modernos. E aí, isso nos traz novamente aquilo que eu venho dizendo há muito tempo para vocês, que a primeira G destruiu os impérios tradicionais, de lado a lado, de quaisquer impérios que preservassem algum tipo de tradição, porque aquela tradição antiga, aquela ordem antiga, eles queriam esmigalhar para criar uma nova ordem de coisas. Só que, na segunda G, ainda havia certas resistências, aí como não mais como impérios, mas como nações. Então, as nações precisavam ser esmigalhadas. E aí, as nações foram esmigalhadas, né? Nós vimos o avanço aí de uma hegemonia de nível mundial, e agora nós vemos uma terceira fase, né? Porque ainda, embora as nações tenham sido esmigalhadas, nós sabemos que existem pessoas que têm a compreensão de que uma espécie de governança global trará também um governo global que, evidentemente, terá de ser segundo a fé dos cristãos,
num primeiro momento, de um anticristo, segundo as profecias, para quem acredita em profecias. E se presume que todos os cristãos tenham de acreditar, ou não são cristãos, né? Isso nos leva à última matéria aqui, para nós encerrarmos esse vídeo, que diz que a Rússia está ameaçando, então, da terceira G mundial de forma capital. E aí eles citam aqui Ezequiel 38:2, que diz: ó mortal, vire o rosto para Gog da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal, profetize contra ele. Então aqui já estão colocando como se Putin fosse o príncipe de Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal, porque Meseque e Tubal então são dois povos que acompanhariam, segundo a interpretação que eles insinuam aqui, que acompanhariam Gog, que eles estão dizendo que é Putin, que seria então o príncipe da terra de Magog. É ou não é? É difícil afirmar qualquer coisa, mas estão se acusando de lado a lado. Mais uma vez, os russos se dizem eles o Catecon, e que o anticristo está do outro lado. E aí nós vemos que realmente aquilo que eu vinha dizendo é que a fé é que move os líderes, aquilo que eles acreditam. Agora veja, o ministro das Relações Exteriores da Rússia deu uma entrevista na qual afirmou em termos inequívocos que uma terceira G mundial capital é uma possibilidade, que ao fornecer setas à Ucrânia, a OTAN já disparou a primeira seta. Por mais horrível que isso pareça, os locutores russos estão rindo na câmera enquanto relatam o potencial de um Armagedon capital. Contra armas capitais, em princípio apenas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse à entrevista à agência de notícias russa TASS na terça-feira que seu governo se opôs ao uso de setas capitais por princípio. No entanto, era possível que o atual conflito na Ucrânia pudesse se desenvolver ao ponto em que a opção capital fosse usada. Lavrov teria dito o seguinte, abre aspas, essa é a nossa posição de princípio, somos guiados por isso, e claro, eu não gostaria de ver esses riscos inflados artificialmente agora, quando os riscos são bastante significativos. O perigo é sério, é real e não deve ser subestimado. Nada que seja novidade para quem está me acompanhando aqui há mais tempo. A matéria é um pouquinho extensa, nós não vamos abordar ela como um todo, apenas aqui vamos repetir aquilo que nós já vimos anteriormente. Essa ameaça do Satan II russo visando a Inglaterra, que poderia criar aí uma onda de 1.600 pés de altura, o que daria aproximadamente 500 metros. Uns dizem que isso é fantasia, outros dizem que isso é verdade, que pode ou que não pode acontecer. Enfim, o que importa é que as ameaças estão sendo feitas de lado a lado e, meus amigos, eu acredito que dessa vez a coisa vai realmente descambar, porque a decisão de terminar aquilo que foi iniciado na primeira G, que foi complementado na segunda G, e agora há de ser terminado na terceira G, para mim essa decisão já foi tomada e há muito tempo, e nós estamos apenas vendo as preparações para isso, de acordo com aquilo que eu chamo de contrato kármico, quase que como uma maneira de convencer as pessoas a darem aval para que isso se proceda. E aí nós vemos que, no final das contas, aqueles que derem aval, de lado a lado, serão cúmplices disso tudo. Nós, só resta acompanhar e trazer aqui a vocês nossas opiniões e análises dos fatos que estão acontecendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.